Olá a todos e obrigado por assistir. Este é o primeiro episódio de uma série de 10 vídeos sobre a confiabilidade dos evangelhos. Os evangelhos são os primeiros 4 livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, que falam da vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus. Então, se você está curioso por que os cristãos acreditam que podemos confiar na história de Jesus, você veio a um bom lugar. Meu nome é Mateus, eu tenho mestrado no Talbot School Divinity e trabalho como palestrante e autor do ministério de Josh McDowell. Estou ansioso para o nosso tempo juntos. Sinta-se à vontade para fazer perguntas sobre os vídeos nos comentários ou em privado ou em qualquer um dos meus canais sociais listados na descrição de todos os meus vídeos. Eu gostaria de saber o que você quer saber e vamos aqui para uma jornada lutando juntos importantes perguntas sobre Jesus. Vamos entrar nisso. À medida que mergulhamos na confiabilidade dos evangelhos, há 2 questões que precisamos discutir. Primeiro, são as palavras que temos hoje as mesmas palavras que foram escritas cerca de 2000 anos atrás, ou as palavras mudaram ao longo do tempo? Em segundo lugar, são as palavras que temos hoje de verdade? Neste vídeo veremos a primeira dessas 2 perguntas. Os seguintes vídeos se concentrarão na segunda pergunta. Os livros da Bíblia foram escritos há milhares de anos, em um material que normalmente só durava algumas centenas de anos. Então os originais faltam nos escritos do Evangelho. Em vez disso, temos cópias dos escritos originais. Essas cópias são chamadas de manuscritos. E todo mundo é diferente um ao outro em maneiras sutis. As pessoas cometem erros no processo de copiar manuscritos. Para reconstruir o que o original teria dito, ajuda a ter o maior número possível de cópias para que possamos compará-las entre si. Também procuramos o período desses manuscritos. Os manuscritos mais próximos da época da escrita original têm menos tempo para ser corrompido por erros ou alterações. Em ambas questões, o Novo Testamento faz isso muito melhor do que qualquer outro documento antigo da história. Se tomarmos o Novo Testamento, que são os escritos sobre Jesus e o conteúdo de seus discípulos, temos cerca de 5.800 manuscritos na língua original, e quase 2.300 deles incluem textos dos evangelhos. Eles têm colocando em perspectiva, o mais antigo escrito histórico altamente conceituado tem muito mais tardio. Por exemplo, de Platão, eles têm cerca de 226. O próximo vice-campeão após o Novo Testamento é a Ilíada de Homero, que tem cerca de 1.900 manuscritos. Comparado com o texto Antigo Médio, isso é incrível, mas comparado ao Novo Testamento é muito pequeno. Também temos muitos dos manuscritos escritos logo após o original. De acordo com o estudioso do Novo Testamento Dan Wallace, especialista em manuscritos, hoje temos até 12 manuscritos do século II, 60 do terceiro e 48 do quarto. Um total de 124 manuscritos dentro de 300 anos de composição do Novo Testamento. A maioria são fragmentos, mas o texto completo do Novo Testamento é encontrado nessa coleção várias vezes. Se o manuscrito dura uma média de várias centenas de anos, então os manuscritos mais antigos que temos pode muito bem ser apenas um pequeno punhado de gerações separadas do original. Sim, havia apenas algumas gerações de cópias. Esperaríamos que os manuscritos fossem bastante semelhantes. Haveria algumas diferenças ortográficas, algumas palavras faltando ou copiadas 2 vezes por engano. E na maior parte, isso é tudo obtemos quando comparamos o nosso primeiro manuscrito. Mas isso não é um motivo para duvidar de nossa confiança no que o original teria dito. Como exemplo, digamos que eu tenha 4 diferentes manuscritos que dizem o seguinte: todos foram para casa quando a festa acabou. Todos deixaram a casa quando a festa acabou. Todo mundo deixaram a festa quando a festa acabou, e todos foram para casa quando a festa acabou. Mesmo depois de todas essas diferenças, você tem ideia do original? Estava tentando comunicar? Certamente. Quando a festa acabou, as pessoas foram para casa. A redação exata é menos clara, mas o 4º manuscrito tem um erro de ortografia óbvio. Um deles não menciona as pessoas vão para casa, mas todo mundo foi. Não está claro se as pessoas saíram, quando foi, enquanto a festa acabou. Mas o significado é essencialmente o mesmo. Com os manuscritos reais, teríamos mais a nos guiar, como datação. Então vamos imaginar que o primeiro usou a palavra quando, que torna a leitura 1 mais provavelmente a mais próxima do original. Se nos voltarmos para a evidência interna desses manuscritos, olhando para o contexto mais amplo da escrita, olhando para os tipos de escrita e comportamento dos autores, poderíamos chegar ainda mais perto de uma avaliação exata e segura do que o texto original teria dito. Ao trabalhar com os manuscritos dos evangelhos da Bíblia em geral, a grande maioria de seus problemas não são muito diferentes disso. Há alguns pontos difíceis, mas não há grandes doutrinas fundamentais ou ensino do cristianismo que seja comprometido por diferenças em nossos manuscritos.
E se os evangelhos fossem intencionalmente alterados? Bem, nossos primeiros manuscritos vêm de diferentes locais do mundo do Oriente Médio. Não é como se qualquer um pudesse viajar no mundo do Oriente Médio e mudar todos os manuscritos sem que as igrejas percebessem. Para que isso funcione, teriam que acessar o texto dos evangelhos antes de ser copiado, espalhados por todo o mundo. Mas como eles iriam saber que o texto era importante o suficiente para mexer com este depois que ele já estava começando a espalhar? Simplesmente não há uma boa razão para suspeitar que perdemos o significado do texto original, por acidente ou intenção maliciosa. Como podemos ter certeza de que o texto que temos agora reflete o texto que foi escrito? Estamos prontos para perguntar se o texto escrito é real. Estaremos lançando um novo vídeo cada semana, então vá em frente e se inscreva se quiser. Continue com a série, eu vou te ver mais tarde.